Experiências sobrenaturais sempre nos impressionaram. E a busca por elas não é pecado, desde que não seja um fim em si mesma e não extrapole os limites que a Bíblia nos impõe. Diversos personagens bíblicos tatearam o mundo sobre-humano através de suas experiências com Deus. Estes foram impactados de tal modo que suas vidas foram transformadas. O Criador deseja que nossas experiências nos conduzam a Cristo e a obediência à Sua palavra. Estejamos abertos às experiências com Deus e tudo que elas possam nos proporcionar. Experience. Estamos dando início a mais um culto. Peço que todos fiquem em pé, por favor. A paz do Senhor a todos, os que estão aqui presencial e aos que estão nos assistindo pela live. Que o Senhor se faça presente na vida de cada um. Vamos juntos cultuar o nosso Deus, render a Ele a nossa adoração. Hoje nós vamos estar dando início, vamos estar dando continuidade à série de mensagens com a diaconisa Silvia, que o tema é Visita Especial. Vamos aprender mais das experiências de Deus na Bíblia, através dessa mensagem Visita Especial. Vamos estar entrando no momento agora de louvores e logo em seguida a mensagem, amém? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, que só tem quem já conhece a Jesus. Amém? Já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia,
Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Deus, Ele virá até nós. Vamos clamar ao Senhor, vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Ele merece toda a nossa adoração. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamamos
após esse louvor, nós vamos estar entrando na mensagem que tem como tema Visita Especial, com a diaconisa Silvia. Vamos a esse louvor e logo em seguida a mensagem. Amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
paz do Senhor aos irmãos. Eu gostaria de orar, irmãos, primeiro, antes de qualquer coisa, porque esse louvor eu fiquei pensando, nós vamos falar sobre experiências, né? Coisas que acontecem na nossa vida como experiência, para Deus fazer em nós algo. E eu me reportei lá no Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo foi derramado, para que todos eles pudessem ser testemunhas, né? E sair pregando. E eu pensei, vou orar, antes de qualquer outra coisa. Vamos orar, irmãos, eu convido a toda a igreja, né, a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, Espírito Santo, amigo, consolador, aquele que nunca deixa a gente, em nenhum momento, nos difíceis principalmente, Ele está sempre conosco. Eu quero, meu Deus, te agradecer, louvar o seu santo nome, pela rica oportunidade, Deus, da gente estar aqui na sua presença. Se o Senhor olhar para nossas falhas, nossos pecados, meu Deus, nós nada merecemos. Mas o Senhor tem tido grande e rica misericórdia de nós, e tem nos tratado com amor. E, meu Deus, e nós te agradecemos, e nós te pedimos, Senhor, que essa palavra, ela venha ao encontro, meu Deus, dos nossos corações. Senhor, tantos corações aqui presentes, coração adorador, coração sofredor, meu Deus, mas que tem lutado, Senhor, tem adorado o seu nome em meio a tantas dificuldades. E nessa noite, Jesus, eu peço que essa palavra venha abençoar as nossas vidas, venha abençoar a cada um de nós, cada um, Senhor, que entrou dentro desse templo, meu Deus, nesta noite. Espírito Santo, fala conosco através da sua palavra. Usa-me como um canal de bênção para a tua igreja, um canal, meu Deus, de comunicação, meu Pai, do teu Espírito Santo para com cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, me acompanhem na leitura, por favor, em Lucas 1, os versículos 26 até o 38. Lucas 1, do 26 até o 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos continuar então falando sobre experiências, né? Experiências com Deus, a qual nós temos que viver, irmãos. Se nunca vivemos, temos que viver. Pelo menos uma experiência forte com Deus, né? Nós temos que buscar essa experiência. Uma visita especial. Incrível que eu passei a semana inteira pensando uma visita inesperada. Na minha cabeça estava isso.
E daí, quando foi hoje, eu fui olhar de novo no celular, o tema da mensagem, tudo para confirmar. Falei, não é visita inesperada, é especial. E daí eu fiquei pensando, mas era inesperada também, né? Porque ela não estava esperando. Aí eu comecei a pensar assim, vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu pensei assim, vou perguntar para vocês. Vocês não precisam responder não, viu, irmãos? Vai ficar constrangido, né? Você gosta de receber visitas? E quando a visita ela é inesperada, ela pode até ser especial, mas ela é inesperada. E quando é para dar uma missão para você? Ixi, agora ficou feio o negócio, né? Uma visita que você não esperava, embora seja especial, mas ainda para te dar uma missão. Pois é, irmãos. E é isso mesmo que esse texto que a gente leu, né, fala. E é isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos falar. Sobre essa visita inesperada e também especial que Maria recebe do anjo Gabriel, lá na onde ela estava, para anunciar o nascimento de Jesus. Mas quem geraria Jesus? Ela. Como assim? Sem uma preparação? Sem eu saber de nada, anjo? Sim, foi assim mesmo que aconteceu, irmãos. Foi assim mesmo que aconteceu. De repente, o anjo entra no lugar em que Maria estava e leva essa notícia. Sabe, o Salvador, o Messias, o da profecia, o que está prometido, ele vai nascer de você. Você vai gerar esse menino. Você vai ter essa criança. Meu Deus. Mulheres, se coloquem no lugar dessa mulher, né? Quem já é mãe, se coloque, ou mesmo as meninas que estão pensando em casar, vamos chegar lá e vocês vão ver que coisa que aconteceu com Maria. Mas, irmãos, nenhuma mulher esteve tão próximo de Jesus como Maria, como a sua mãe, né? Ninguém viveu, andou tanto como Jesus, conheceu Jesus, cuidou dele, como essa mulher. Maria, ela era uma mulher singularmente capacitada, né? Como mãe, irmãos, como mãe, ela era igualzinha a todos nós. Mas como a mãe de Jesus, ela era muito especial. Ela era muito abençoada. Ela era mais do que abençoada, ela era agraciada. Ela era favorecida, como diz o texto que a gente leu. Uma foi escolhida dentre tantas mulheres para ser a mãe de Jesus. Então ela foi muito agraciada, ela foi muito abençoada, né? E ela compartilhou a vida terrena com seu filho aqui na terra, né? Ela compartilhou, ela viveu com ele. Você conhece seu filho? Você conhece seu filho, né? Acorda, dorme com seu filho. Ela teve esse privilégio, viveu com Jesus. Embora Jesus não era para ser dela, né? A gente vê na história. Deus deu uma missão para Maria. Essa era a missão, né? De ter Jesus, ter o Salvador. Essa era a missão. E para isso, irmãos, essa Maria, fiquei pensando, essa Maria, ela teve que ter muita, mas muita, né? Humildade. Ela teve que ter muita coragem. Ela teve que ter abnegação. Ela teve que ter fervor, fidelidade, né, irmãos? Determinação. Ela tinha que ter tudo isso dentro de um pacote só. Ela era muito especial mesmo, para ela conseguir fazer isso. E Deus escolher ela, dentre tantas mulheres na terra, Deus olhar e falar, é essa que eu quero. É Maria que eu quero. Isso aqui é tremendo, né? Na vida da gente, nós vamos chegar lá. Maria, ela se mostrou totalmente, irmãos, disponível para a missão de Deus. Disponível. Quando Deus tem uma missão numa vida, a primeira coisa que Deus quer dessa pessoa é a disposição. É a primeira coisa. Se você tiver disposição, tudo que faltar em você, Deus completa. Então, Maria teve disposição. Ela respondeu assim: aqui está a serva do Senhor. Maria, olha só, era uma frase, irmãos, que ela é profunda. Ela mostra, ela resume toda a filosofia de vida dessa mulher. Tudo que ela vivia estava em Deus. A vida dela. Maria, ela se coloca
nas mãos de Deus para realizar o plano dele, o plano de Deus. Veja só, irmãos, que submissão, que amor Maria tinha por Deus. Maria se coloca totalmente nas mãos de Deus. Maria, ela é serva, ela é pronta, ela se entrega por completo, sem reservas. Ela está pronta a obedecer, ela está pronta a oferecer a sua vida, o seu ventre, a sua alma, seus sonhos, irmãos, tudo ao Senhor. Ela é de Deus e ela está disponível para Deus. É diferente isso. A gente pode ser de Deus, mas às vezes a gente não está disponível para Deus, né? Ela era de Deus e ela estava disponível para Deus. Ela estava pronta para sofrer todos os riscos, para mudar a sua agenda, para realinhar os seus sonhos, os seus planos, desistir de repente dos seus sonhos, em favor dos sonhos e dos planos que Deus tinha para a vida dela e para todos nós, né? Não só para Maria. E ela diz assim: que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Irmãos, é muito comum. Nós, quando Deus fala alguma coisa para a gente começa a resmungar. E a gente começa a perguntar: mas por quê? Mas o que o Senhor tem para mim? Mas por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? Né? Maria não faz essas perguntas. Nós lemos no texto que ela só estranha a saudação do anjo. Porque o anjo saúda Maria e fala que ela é o quê? Ela é favorecida. Então ela é estranha, diz o texto que ela estranha essa saudação. Mas por que eu sou favorecida? Deve ter vindo um ponto de interrogação na cabeça dela, né? Por quê? E também ela, como ela seria mãe, se ela estava desposada de José? Ela diz: como eu vou ser mãe, se eu não tenho relação com homem algum? E o anjo então responde: Maria, fica tranquila, porque o que vem, que vai nascer de dentro de você, é do Espírito Santo. Você vai ser envolvida pelo Espírito Santo. Irmãos, dá licença só para beber uma aguinha. E você vai ser envolvida pelo Espírito Santo. E o que vai ser gerado dentro de você não é de homem algum, mas é do Espírito Santo. Deus ia fazer essa obra, né? E Maria, ela era uma adolescente. A idade que as mulheres se casavam, a gente não sabe a idade que Maria tinha, mas era 14, 15, 16 anos. Ela deveria ter mais ou menos essa idade. Maria era uma jovem, sonhadora, como toda adolescente é, né? Tem seus planos, projetos, namorava com José, ela sonhava em se casar, né? Ir para a lua de mel, e depois sim, ter filhos. O que Deus faz, irmãos? Deus inverte o processo. O que estava por último, vem primeiro. Mas espera aí, Deus, e o meu casamento? Espera aí, Deus, e a minha lua de mel? Como que vai ficar? Deus inverte o processo, irmãos. E o filho já vem com nome e tudo. Né? Porque é engraçado a gente ficar pensando nessas coisas. Porque a gente tem um carinho em escolher o nome dos nossos filhos. Não tem mesmo, irmã Adriana? A gente pensa. Hoje tem até livros, né, com nomes, significados. Na época que eu tive filhos não tinha, mas a gente fazia uma relação de nomes. Né? Alguém dava um palpite, a gente colocava lá, e eliminando, né, por gosto, até que a gente chegava, era difícil escolher o nome do filho, não é fácil. Mas aqui veio com nome tudo. Quer dizer, Maria teve que ter filho solteira, ficar grávida solteira, e ainda colocar o nome, que já veio no pacote o nome. Mas assim, e José? Pensa, irmãos, e José? Como que Maria ia chegar em José e falar: José, estou grávida? Aí ele vira e fala: como assim? Se a gente lê, irmãos, mas Deus é tremendo, né? A gente vê isso aí, porque realmente isso deve ter acontecido. José, ele planejou deixar Maria. Ele planejou secretamente, ele ia largar Maria. Ele não ia fazer nenhum escândalo, mas ele ia deixar Maria.
Porque, lógico, irmãos, qualquer um pensaria isso. E ele deve ter sofrido uma grande decepção, como Maria me enganou. Mas Deus é tão tremendo que o mesmo anjo que falou com Maria, que ela ia ter um filho, esse anjo aparece para José em sonho. Fala: José, não temas receber Maria, sua esposa. Porque o que está sendo gerado nela, é fruto do Espírito Santo. É obra de Deus, é plano de Deus. É o Messias da profecia que vocês têm esperado. É a esperança de vocês que está nascendo dentro dela. E tudo ficou resolvido. Como Deus é lindo, irmãos. Deus trabalha na nossa vida quando Ele tem um plano. Por isso que a gente só tem que ter a disposição mesmo, né? Porque depois o resto, tudo Ele se encarrega de fazer. Todas as coisas, Ele cuida. E Deus fez isso. O anjo falou então com os dois. O anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus conhecia Maria e Deus conhecia José. Ambos eram honestos, irmãos, e fiéis a Deus. Deus conhecia. Deus não ia estragar esse relacionamento lindo. Deus não ia fazer isso. Mas Deus escolheu Maria para essa missão. Maria foi escolhida para isso, irmãos. Dentre tantas mulheres, Deus olhou: eu quero Maria. E aí, irmãos, a gente começa a pensar nas pessoas que são escolhidas por Deus para alguma coisa. Eu já vivi uma situação dessa. Eu não queria, Deus queria que eu fizesse, eu não queria fazer. E eu orava, na minha falta de experiência, eu digo assim, eu orava e falava: Senhor, eu não quero isso para mim. E o Senhor mandava a gente falar comigo, servas dele, mandava falar comigo: ó, o Senhor, eu orando, ele falou para mim que você assim, e falava. Eu só não vou contar aqui o que aconteceu, porque é uma história que eu teria que contar desde o começo, para vocês entenderem, e vai perder muito tempo. E um dia, irmãos, eu vivi uma grande experiência com Deus. Uma grande, mas foi tremenda a experiência. Que Deus me fez me render nesse dia para essa grande missão que o Senhor tinha na minha vida. Eu estava num congresso de mulheres em Campinas, devia de ter umas 800 mulheres, eu não me lembro direito, dentro de um auditório, e a irmã pregava. Quem conhece a irmã Ruth? Ela tem um olhinho desse tamanhinho, ela tem um olhinho muito pequenininho, a irmã Ruth. E ela que pregava, e aquele olhinho dela, irmãos, me enxergava lá no meio daquele povo. E eu via que o olho dela olhava para mim. E eu via. E a irmã que estava do meu lado, que a gente foi junto, que é a irmã Rosina, muito companheira, né, da gente nessa jornada cristã, ela me cutucava e falava: o Senhor está falando com você. Eu falei: eu sei. Eu sei disso. E aquele dia, irmãos, eu dobrei meu joelho na hora da oração e eu falei: Senhor, se o Senhor tem isso para mim, então o Senhor vai ter que mudar minha vida. Eu falei isso para Deus. O Senhor vai ter que me transformar, virar no avesso. Porque eu não aceito isso. E se o Senhor tem isso para mim, o Senhor precisa me transformar. E o Senhor me transformou. Sabe o que foi isso, irmãos? Foi para o meu esposo ser pastor da igreja. Eu não queria. E o Senhor me transformou, irmãos. Que eu amei a igreja demais. E me entreguei para ela. E de amor mesmo, de coração mesmo. Então foi uma experiência que eu vivi. Aí, irmãos, vamos voltar aqui. Aí a gente pega alguns exemplos da Bíblia. Quando a gente vai lá em Isaías, ele é escolhido para ser profeta. Quando ele vai ser consagrado profeta, ele fala: não, Deus, eu não quero ser não. Sabe por quê? Eu tenho o lábio impuro. Eu vivo no meio de gente impura. Eu não vou ser não. Eu sou pecador, não. Aí Deus resolve o problema, né? Deus vem, o anjo lá com Atenaz, queima a boca de Isaías, purifica. Fala assim: olha, agora seus pecados estão perdoados. E você está pronto, seus lábios são santos, para profetizar aquilo que eu quiser que você profetize. Então, irmãos, e ele não fez um papel muito simples, não. Porque Isaías, ele foi tipo um promotor de justiça, né? Ali, a sua mensagem, ela era constituída em acusações ao povo. É muito fácil você ser usada
e você falar assim, ó, Deus falou que você vai ser muito abençoada. Ou bênção, ou glória, falar isso. Agora, eu virar e falar assim, olha, Deus mandou falar você consertar a sua vida. Porque o que você está fazendo, você está se igualando ao povo que não tem Deus. E era isso que Isaías tinha que pregar para o povo de Israel. Falar para o povo de Israel que eles estavam pecando, que eles estavam orgulhosos, que eles estavam fazendo coisas que Deus não se agradava. Era isso que Isaías tinha que falar. E Isaías foi encorajado, irmãos, com essa experiência que ele viveu. Nós vemos os serafins voando, né, com as suas asas, e ele então queima os lábios, a língua de Isaías, e ele purifica a sua boca. Mas Isaías não só profetizou isso, ele profetizou também salvação para o povo, ele profetizou o nascimento do Messias, né? Então ele trazia sim, que o povo tinha que se consertar, mas ele também profetizou salvação, né? Nascimento do nosso Jesus. O profeta João Batista, irmãos, nasceu com a missão de abrir caminho para Cristo, né? Então a missão dele ele era precursor de Cristo. Ele foi abrindo caminho. Quando Cristo chegou, as pessoas já falaram assim, ó, eu ouvi dizer, porque o João Batista já falava de Jesus. Então, ele trouxe a notícia, né? Ele trouxe a notícia para o povo. Ele ia nos vilarejos, ele saía pregando para os desertos da vida, ele saía pregando, falando que Jesus ia vir. Então, ele veio abrindo caminho para Jesus. Ele foi escolhido para isso, para anunciar a chegada de Jesus. Sansão, eu estava lendo a história dele, e é incrível, como Deus é dono de nós, né? Como Deus, ele quer ser o nosso Senhor, e não o nosso só Salvador. Às vezes a gente quer Ele como Salvador, que salva. Senhor é aquele que manda, irmãos, é aquele que ordena e a gente obedece. E Ele quer ser nosso Senhor. E ele chega na mãe de Sansão, ela era estéril, e ela queria um filho. Tá bom, você quer um filho? Vou te dar um filho. Ele vai nascer, ele vai ser meu, ele vai ser consagrado a mim, ele não vai cortar o cabelo, ele não vai beber bebida forte, ele não vai comer comida imunda, ele vai ser meu. Ele vai se fazer um voto de nazireu. Nazireu era aquele que só vivia para Deus. Era uma vida de consagração. Ele era consagrado a Deus. Ela queria um filho, Deus deu um filho. Mas aquele filho, ele ia nascer com um propósito, que era de proteger Israel. De garantir proteção para Israel. Porque Sansão era fortão, né? Mas nós sabemos a história dele. Mas ele foi criado, irmãos, para isso. Deus tinha essa missão para ele. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, quantas pessoas já não existiam no mundo? Quantas crianças já não tinham nascido e quantos homens já não existiam ali? Mas Deus criou Sansão para fazer aquilo. Então, irmãos, é tremendo o que Deus tem para a gente. Não adianta, né? Não adianta fugir. É muito forte tudo isso. Moisés não sabia falar. Ele não queria aquela missão. E acontece tantas coisas com Moisés. Ele vai parar lá no fim do mundo. Lá ele se casa e ele vai se cuidar de ovelhas. E ali, aquela experiência de cuidar de ovelhas, Deus vai trabalhando na vida de Moisés. E chega um dia que Moisés vai para um monte. E uma sarça começa a pegar fogo. Mas ela não queima. E Moisés olha para aquela sarça e fala, mas o que é isso? O que é essa sarça? Pega fogo, mas não queima. Ali, irmãos, era o próprio Deus falando com Moisés. Dando essa experiência magnífica para Moisés. Que ele tinha um plano na vida dele. E Deus fala assim, Moisés, eu estive prestando atenção nas orações e no clamor do meu povo. Ele está lá no Egito, escravizado por um rei pagão. Eles não podem guardar os meus sábados. Eles não podem me adorar. E você vai lá tirar o povo de lá. E Moisés fala, eis-me aqui.
Moisés fala: eis-me aqui, Senhor. Porque ele via que era o próprio Deus ali. O próprio Deus naquela sarça queimando, ardendo. Ele não conseguia olhar, porque era Deus, e ele como pecador, ele não tinha condições de olhar Deus. E Deus escolheu Moisés. E vai Moisés, irmãos. E nós conhecemos a história. Tudo o que aconteceu, tudo que Deus fez na vida de Israel através de Moisés. E aí tantos outros, né, irmãos? Eu marquei tantos outros aqui. Se a gente for falar, tem infinitos exemplos, né? Apóstolo Paulo, escolhido para pregar para os gentios, profeta Jeremias, enfim, tantos homens, tantas mulheres escolhidas, né? Para profetizar, para ser sacerdote, levita, pregar a palavra, vencer uma guerra. Deus levantava um soldado de frente que era para vencer uma guerra, para curar, irmãos, para libertar, para levar a palavra a alguém. Quantas situações Deus toca em alguém e fala: ó, vai lá e prega para aquele eunuco, prega para aquela pessoa. Até com a gente, quantas vezes não aconteceu isso? Deus toca, o Espírito Santo toca, fala: vai lá, fala com ela. Ou então alguém que seja tocado, vem e fala comigo. E isso acontece, o Espírito Santo interage, né, por nós. Porque eu estou aqui, irmãos, vocês não sabem o que está dentro de mim. E nem eu sei o que está dentro de vocês. Mas o Espírito Santo, ele comunica com a gente, entre nós. Então, irmãos, nós somos levantados para alguma coisa. Até nós aqui dentro da casa de Deus, nós somos levantados. Uns para sacerdote, uns para levitas, outros para ministrar uma lição, outros para ser um conselheiro. Aí, irmãos, nós entramos no mundo dos dons, né? Uns para profetizar, outros para curar. E isso é tão incrível que quando a gente precisa de uma oração para uma cura, por exemplo, a gente já sabe em quem vai. Porque já é o dom da pessoa, já é a missão daquela pessoa. Deus separando aquela pessoa para isso. Nós somos criados, irmãos, por Deus, para ser cumprido em nós seus propósitos. Deus nos faz viver experiências espirituais, não só para a gente sentir Ele, e ficar em êxtase, e falar línguas estranhas. Mas essa experiência forte que Ele nos dá, é para a gente entender, ou às vezes não entender, mas pelo menos aceitar, e assim cumprir o propósito que Deus tem para nós. Eu preparando essa mensagem, irmãos, eu me lembrei, meu esposo capaz que se lembre dessa situação. Tinha um moço que vinha na igreja com a gente. Quando eu vinha, bem no comecinho que eu vinha para a igreja. Esse moço se dizia ser ateu. Eu não acredito na existência de Deus. E ele vinha com a gente, não acreditava, mas vinha com a gente. Veio algumas vezes, e uma vez a gente foi para uma vigília, que aconteceu, se eu não me engano, em Jacareí. E nós estávamos orando e esse moço, de repente, saiu do nosso meio e foi lá para fora. Eu falei, bom, ele é ateu, vai ver que ele está incomodado com a oração, né? E ele foi lá para fora. Mas não, irmãos, foi Deus que levou ele lá para fora, para ele ter uma experiência. Depois ele contou para a gente, porque depois ele entrou chorando dentro do salão. Ele estava lá fora, parado, encostado no carro, olhando, aquele barulhão, todo mundo orando, e aquele, era um salão grande. E ele olhando, escutando, né, aquele barulho de oração do povo. De repente, irmãos, ele viu um círculo de fogo que envolvia aquele lugar. Aquele fogo dava uma laçada assim, todinho aquele galpão. Quando ele olhou aquele fogo, ele sentiu temor. E ele correu para dentro do salão. Ele falou assim, Deus verdadeiramente existe. Ele serve a Deus em Caçapava, hoje em uma outra igreja. Ele serve a Deus. Infelizmente, eu nunca mais vi esse moço. Mas assim, eu tenho notícia dele, porque ele é irmão do meu cunhado. Então, ele serve a Deus em Caçapava, em uma outra igreja. Deus deu essa experiência para ele. E ele dizia ateu, né? Então, irmãos, qual é a nossa missão, né? Qual é a sua missão? Aí você que chegou pouco da igreja, aceitou Jesus esses dias e está aqui na igreja. Pare para pensar. Qual é a sua missão? Né? Você já pensou seriamente nisso? Por que ou para que
Deus te chamou das trevas para a luz. Por que ou para quê? Deus tirou você do mundo e trouxe você para dentro de uma igreja, para servir a Deus, para conhecer Jesus, para conhecer dos seus planos de salvação. Por quê? Né? Qual é o propósito de Deus nisso? Nós temos um propósito, irmãos, que esse é em comum, que é nós somos chamados para o Evangelho, para pregar o Evangelho para alguém. Isso é comum, esse plano de Deus para nós. Mas especificamente, cada um tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. E qual será o seu propósito? Nós temos que aprender, irmãos, voltar o olhar para a vida de Maria. Porque ela foi fiel a Deus em todos os momentos, até diante da cruz. Até diante do momento que seu filho foi crucificado. Por quê, irmãos? Porque ela entendeu o propósito. Ela podia chorar ali e falar: Deus, por que o Senhor me deu um filho para morrer na cruz? Por que o Senhor deu um filho? Por que o Senhor estragou, vamos dizer assim, entre aspas, o meu plano de casamento e para o meu filho morrer na cruz? Não, irmãos, ela entendeu. Maria ali, ela não era mais mãe, ela era serva. Maria ali precisava daquele sacrifício também. Ela entendeu assim, e era assim mesmo, né? Ela conseguiu entender o propósito que Deus tinha para a vida do filho dela, para ela e para toda a humanidade. Então, Maria tinha um olhar além do que estava acontecendo. Então, nós temos que ter esse olhar, irmãos, além. Um olhar além da dificuldade, além das dores e das angústias, além de tudo isso. Saber que lá na frente, Deus tem um propósito, e esse propósito será realizado na nossa vida. Será cumprido em nós. Certamente, irmãos, certamente, aquele que tiver esse olhar de fé, depois de tudo acontecer, ele vai olhar e falar: sim, Senhor, hoje eu entendo por que aconteceu tudo isso na minha vida. O propósito que o Senhor tinha para mim. Então, irmãos, que nós possamos entender o que Deus quer de nós. E fazer com que deixar Deus cumprir em nós o seu querer, verdadeiramente. Que Deus possa fazer de nós aquilo que Ele quiser. E isso é difícil falar, irmãos. Muito mais difícil é você fazer. Porque nem sempre o propósito de Deus bate com o nosso. Nem sempre o querer de Deus para a nossa vida é o nosso. Eu acredito que na maioria das vezes não é. Aquilo que nós queremos, Deus não quer. Aquilo que Deus quer para nós, nós não queremos. Mas quando nós nos colocamos à disposição, como Maria fez e esses outros homens que nós citamos aqui, muitos outros que tem na Bíblia, aí o Senhor cumpre em nós aquilo que Ele tem para cumprir e ainda nos agracia, nos abençoa rica, assim e poderosamente. E experiências maravilhosas, experiências que nos deixam em êxtase. Essas experiências, irmãos, certamente é para nos preparar para uma grande missão que Deus tem para cada um de nós. Que o Senhor assim nos abençoe e faça cumprir em nós o seu querer. Eu convido toda a igreja a se colocar em pé. E nós vamos orar, irmãos. E eu gostaria que essa oração, embora em conjunto, mas ela vai ser individual. Que cada um vai orar a Deus, vai falar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? Qual é a missão que o Senhor quer que eu realize? Se o Senhor tem alguma coisa para mim, me mostre. Me dá essa experiência maravilhosa e faça eu entender e me capacita. Não se preocupe se você é capacitado para isso. Se preocupe só em fazer. Porque no mais, irmãos, Deus, Ele capacita. Deus dá graça, né? A força, a capacidade, isso vem de Deus e não de nós. Então vamos orar? E cada um ore desse jeito. Peça para o Senhor mostrar para você o que Deus tem na sua vida. Querido Deus, amado Pai, maravilhoso Senhor, nosso Salvador, e o nosso Senhor, aquele que manda na nossa vida, aquele que cuida de nós, aquele que, meu Deus, olha cada dia, cada momento, o Senhor nunca deixa a gente.
Muito obrigada, Senhor. Nesse momento, meu Deus, eu oro em favor de todos nós, Senhor. Me incluo também, meu Deus, nesta vontade do Senhor, na missão que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que as experiências que nós vivemos com o Seu Espírito Santo, sabe, Senhor, quando o Senhor fala nos nossos corações, meu Deus, quando o Senhor mostra para nós aquilo que o Senhor tem, Pai, que isso possa mover em nós um desejo grande de fazer a Sua vontade, de realizar, Senhor, a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Pai querido, tantas pessoas aqui dentro dessa igreja, Senhor, tanta gente, meu Deus, cada um, meu Deus, é único, cada um é um para o Senhor, e na vida de cada um, o Senhor tem um propósito específico, e eu te peço, Deus, que cada um, Senhor, de nós, possamos atender o propósito que o Senhor tem para nós, meu Deus, o propósito que o Senhor tem para mim, Senhor, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um, cada jovem, de cada ancião, de cada vida, Senhor, aqui dentro. Não importa, meu Deus, a nossa idade, importa que nós estamos na Sua presença, e o Senhor sempre tem algo para nós, meu Deus, para realizar na nossa vida. Oh, meu Pai, é difícil isso, Senhor, nos entregarmos, mas o Senhor, quando tem uma obra na nossa vida, Pai, é o melhor a fazer. Nos entregar à Sua vontade e saber que o Senhor é muito maior do que os nossos planos, do que aquilo que a gente planeja, Senhor. Oh Deus, faça, Senhor amado, realizar a Tua vontade em nós, faça realizar a Sua vontade em cada jovem, meu Deus, em cada ministro de louvor, em cada um de nós que estamos aqui, prontos para fazer a Tua obra, Deus. Nós não somos nada, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Seu Espírito Santo, Senhor, aquele que capacita e enche a nossa vida quando nós precisamos, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, Jesus, pelo Seu sacrifício na cruz, por ter salvado a gente, meu Deus, do pecado, por ter dado a salvação para nós. E hoje, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê força para lutarmos por ela, e que naquele grande dia, aquele grande evento, que o Senhor vai aparecer nas nuvens do céu, meu Deus, nós possamos ser chamados de benditos de meu Pai, que nós possamos ser escolhidos para a salvação mesmo, Senhor. Deus, que nós não percamos nosso tempo em Te servir, mas que a gente possa, Senhor, ter uma vida diante do altar e ter a salvação naquele grande dia. Maravilhoso Deus, eu Te louvo e Te agradeço por tudo. Amém. Sua casa, nós deixamos ela pra você.
A graça e a paz do Senhor permaneçam no coração de todos os irmãos. É o momento de nós adorarmos a Deus por meio das nossas contribuições voluntárias. À luz da Bíblia, o ato de ofertar e dizimar são gestos de amor. Conforme nos preceitua as Sagradas Escrituras, no momento do culto nós temos reservado um momento para contribuirmos conforme propomos no nosso coração. É um momento voluntário, mas que revela o tamanho da nossa gratidão a Deus. Nos bancos espalhados, nós temos esse envelope na cor branca, que os irmãos que desejarem ofertar, fiquem à vontade para depositarem nele o valor que o Senhor propuser no seu coração. Se você é dizimista ou deseja ser dizimista, tem esse envelope cor laranja, que pode ser adquirido na entrada do templo. Então, dízimos e ofertas são entregues como gestos de amor, e por meio desses recursos, a obra de Deus é mantida na terra. Irei aproveitar esse momento especial para também abençoar a sua vida financeira. Embora a nossa felicidade não dependa do acúmulo de bens que possamos conquistar nessa vida, Deus sabe que nós temos a necessidade de termos todas as nossas questões financeiras resolvidas. Deus tem interesse em suprir as nossas demandas financeiras. E eu vou orar para Deus abençoar o teu trabalho, para Deus abençoar o teu negócio. Você que de repente está desempregado, você que está aí esperando uma oportunidade para trabalhar, é um momento importante. Conversa com Deus. Fala com o Senhor o quanto você está interessado em poder ter o seu ganha-pão. E Deus, certamente, na ocasião oportuna, abrirá as janelas dos céus. A Bíblia diz que Deus vai abrir as janelas dos céus e vai descer tanta bênção, mas tanta bênção, que não vamos ter lugar onde guardar. Isso é promessa de Deus. Oremos, ore comigo. Ouça minha oração. Você que está em casa também ore comigo. Enquanto estiver orando, vai estar aparecendo aqui os dados bancários e o nosso QR Code, caso você também queira participar com a sua contribuição financeira. Deus, teu nome é santo, teu nome é maior do que qualquer nome. Por isso nós estamos aqui o homenageando. Não estamos aqui dignificando personagens que fizeram histórias deste mundo. Pelo contrário, no nosso lugar aqui, meu Deus, o nosso papel é tão somente evidenciar o nome do Filho do Deus Altíssimo, daquele a quem Maria gerou e esteve entre nós, curando, libertando, transformando e salvando vidas. Estamos aqui para proclamar esse nome santo e glorioso, e para que essa proclamação seja cada vez mais expansiva, seja cada vez mais eficaz. A tua igreja, de maneira organizada, contribui financeiramente. Ela utiliza os recursos para continuar pregando a tua palavra a tempo e fora de tempo. E esse mesmo recurso, ó Deus, nos permite expandir a tua palavra além das fronteiras, em lugares dos quais nós não conseguimos ir. Abençoa, meu Deus, a oferta e o dízimo, que de fato, meu Deus, elas sejam instrumentos para continuar salvando vidas nos 4 cantos dessa terra. Aproveitamos o ensejo para também interceder por aqueles que precisam de uma bênção sobre suas finanças, sobre os profissionais liberais, sobre os autônomos, sobre os empresários, sobre os funcionários públicos, sobre os pensionistas e aposentados, sobre os desempregados. Deus, tu tens interesse em nos
nos abençoar, em suprir as nossas necessidades. Não é o teu prazer que nós estejamos mendigando pão, e nem muito menos sejamos desamparados. O Senhor é Deus provedor, é aquele que supre todas as necessidades. Por isso, meu Deus, humildemente eu oro para que as janelas dos céus se abram e os teus filhos sejam abençoados, de tal modo que todos se sintam agradecidos para continuar mantendo a tua igreja, ofertando e dizimando. Abençoa, meu Deus, os dizimistas e ofertantes, tanto aqueles que estarão contribuindo presencialmente, como também aqueles que estarão contribuindo pelo modo online. Em o nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Fique à vontade, você dizimista e ofertante, para depositar no gasofilácio, você que está em casa, para fazer a transação bancária. Louvemos e adoremos ao Senhor, enquanto nós contribuímos com a sua igreja. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me
afogando em ti. Estou me afogando em ti. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Louvado seja o nome de Jesus. Eu penso que tenhamos motivos de sobra para agradecer a Deus por esse culto que nós acabamos de celebrar ao Senhor. Segundo a palavra de Deus, quando nós nos reunimos como igreja, porque igreja é um termo plural na Bíblia, onde tem 2 ou 3, ali tem uma igreja reunida, desde que o propósito seja o mesmo, seja atender às orientações de Jesus. E Jesus declarou que quando a igreja estivesse reunida, ele estaria presente, ele estaria participando do culto. Imagina que coisa maravilhosa. A gente ouviu uma palavra denominada visita especial. Maria estava em sua casa e repentinamente recebe a visita de um anjo, de um ser celestial, de alguém do céu. Ontem nós ouvimos uma palavra sobre o sacerdote Zacarias que estava orando e ele encontra também um ser celestial. Hoje, irmãos, a gente pode até dizer que não vimos, mas a Bíblia garante que nós estamos nesse momento sendo visitados por um ser do céu. Deus está presente. A Bíblia diz que o próprio Jesus anda no meio da igreja. Quando você está cantando, Ele está andando aqui. Quando você ora, Ele está tocando em você. Você que está em casa do mesmo modo, se os teus pensamentos estiverem conectados com Deus, Deus estará conectado com você. E esse é um momento importante, irmão, nós agradecermos a Deus. E quero nesse momento glorificar ao Senhor com vocês. A Bíblia dá essa dica para nós glorificarmos a Deus. E eu quero glorificar a Deus com vocês. Você pode dizer glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Fique à vontade, glorifiquemos ao Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a presença de Deus verdadeiramente é real. A presença de Deus é real entre nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus. Bendito seja Deus para sempre, que se faz presente no meio da sua igreja. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho. Glórias ao Espírito Santo. Hosanas àquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o seu nome para sempre.
Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmãos. Quero nesse momento agradecer a todos vocês por terem participado de mais um culto ao Senhor. Como já temos informado de maneira exaustiva, nossos cultos são pedagógicos. Mensalmente, as mensagens que são proferidas nas nossas reuniões giram em torno de um determinado tema bíblico. No mês de novembro, nós estamos estudando a série Experience, um termo que significa experiência. Nós estamos nos instigando, à luz da palavra, a buscarmos experiências com Deus. O mês de novembro é um mês preparado para nós tocarmos em Deus, para nós sentirmos Deus, para nós ouvirmos Deus e, de certo modo, vermos as manifestações de Deus. Aproveite, semana que vem tem mais. Contamos com vocês no culto presencial, aos sábados, aos domingos, e vocês também em casa. São muito bem-vindos. Os nossos cultos são realizados em tempo real. Nós não fazemos uma gravação para depois postarmos na internet. O culto acontece no mesmo horário que ocorre no modo presencial. Após o encerramento do culto, no nosso canal do YouTube, nós temos ali projetado nas nossas playlists a mensagem. A mensagem fica gravada para que os irmãos que estão aqui ou que estão em casa quiserem ouvi-las, vê-las novamente, fique à vontade. E os nossos cultos completos, eles ficam devidamente gravados na nossa página do Facebook. Então você pode rever o nosso culto na página do Facebook e rever especificamente a mensagem na nossa página do YouTube. Eu quero aproveitar esse momento, né? Nós temos aí, graças a Deus, nós temos tido essa frente midiática, né? Por meio das mídias, nós temos pregado a palavra e nós diagnosticamos nas estatísticas do nosso canal do YouTube que muitas pessoas que não estão inscritas, nós temos hoje cerca de 1.400 inscritos no nosso canal, mas muitas pessoas que não estão inscritas estão nos assistindo. Então você que está nos assistindo, por favor, se inscreva no canal do YouTube. Se inscreva, seja um inscrito, para que a gente possa expandir o nosso canal e a palavra seja pregada a mais pessoas. Você que já é inscrito, tantas pessoas que estão aqui entre nós, como que estão em casa, compartilhe também o nosso canal do YouTube. A gente quer anunciar a palavra do Senhor cada vez mais longe. Que Deus abençoe a todos. Eu vou despedir com a bênção apostólica. Depois da canção vai ser encerrada a live. E antes de dispensar os irmãos aqui do culto presencial, eu tenho alguns avisos. Mas para os irmãos que estão aqui no culto presencial. Então depois do louvor vocês aguardem sentados para poder receber os avisos. Daí sim estarão dispensados para os cumprimentos finais. Deus abençoe a todos. Curve a sua cabeça e seja abençoado. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos, desde agora, durante toda essa semana, no trabalho, na faculdade e em casa, hoje para todos sempre. Amém.